Em nome do nosso reitor, o professor Ubaldo César Baltazar, desejo um bom dia a todas e todos. Para mim, é uma enorme satisfação poder estar aqui hoje discutindo sobre um tópico tão importante para a internacionalização do ensino superior, a dupla diplomação, em inglês dual ou double degree. E antes de passar a palavra para o nosso ultra mega ter ilustríssimo convidado de hoje, o professor Nicolás Maillard, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu gostaria de estabelecer desde já o nosso locus de enunciação. Eu sou Nicolás Maillard. Eu gostaria de começar com uma definição de trabalho para a dupla diplomação. Então, aqui eu queria citar algumas coisas relacionadas ao que o Jason Lane e o Kevin Kinzer, né, mencionam em seu paper International Joint and Double Degree Programs. Então, nesse paper, eles dizem o seguinte: programas de dupla diplomação são uma forma cada vez mais popular de internacionalização do ensino superior. Esses programas de diplomação colaborativa continuam ganhando força por todo o globo, principalmente porque oferecem a oportunidade de construir parcerias acadêmicas e institucionais de forma sólida e duradoura. A dupla diplomação ela pode ser definida como um programa de colaboração acadêmica entre duas ou mais instituições de ensino superior, onde os estudantes fazem cursos oferecidos pelas instituições parceiras e diplomas de cada uma dessas instituições são concedidos a esses estudantes. Vale a pena salientar que cada instituição participante, neste contexto, retém o controle sobre seus próprios programas acadêmicos, né? Por que eu estou falando isso? Porque já a diplomação conjunta, o que a gente conhece como joint degree, né, ele difere da dupla diplomação, pois nesse caso, as instituições compartilham de um mesmo programa acadêmico, o que envolve o maior engajamento administrativo entre as instituições envolvidas, né? Então, o Kinzer e o Lane, eles enfatizam que, a princípio, a aprovação burocrática da dupla diplomação tende a ser menos complicada, à medida que as instituições parceiras retêm total controle sobre a diplomação, e ela só tem que concordar com certas questões curriculares e pedagógicas, né? Dito isso, eu vou, então, formalmente apresentar aí o nosso super convidado, né, para que ele possa mostrar que um programa de dupla diplomação é realmente, ou não, né, tão descomplicado quanto teoricamente parece, né? Então, vamos apresentar, então, o professor Nicolás Maillard. Ele é secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele possui doutorado, e aí, pardon my French, perdão pelo trocadilho aí, possui doutorado em Ciência e Tecnologia de la Informação, da Universidade de Joseph Fourier, mestrado em Matemática Appliquée e Paralelismo, pela Université de Grenoble, e graduação em Matemática Aplicada à Informática, né, também pela Grenoble, France, pelo ENSIMAG. Ele efetuou um pós-doutorado de 6 meses na University of Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 2012, e autor do livro Gestor de Relações Acadêmicas Internacionais no Brasil, Práticas, Papéis e Desafios. Ele é atualmente professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu já mencionei anteriormente, e ele tem lecionado Sistemas Operacionais 1, compiladores na graduação, além das disciplinas nos programas de pós-graduação em Ciência de Computação, Introdução ao Processamento de Alto Desempenho e Projeto de Programas Paralelos. Em nível de pesquisa, ele atua principalmente nos seguintes temas: processamento de alto desempenho, programação e algoritmos paralelos, computação em clusters e grids, MPI e escalonamento de processos. Então, aí é uma síntese do currículo do nosso convidado de hoje. Professor Nicolás, a palavra é toda sua. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, professor Lincoln, pelo convite, que me prestigia bastante. Eu sei muito bem a importância da Universidade Federal de Santa Catarina no cenário brasileiro, no cenário internacional, obviamente. Então, eu tenho plena consciência
da importância que me é dada ao me convidar para um público tão importante. Seu francês é perfeito, bem melhor do que o inglês. Quando falo inglês, eu falo como o inspetor Clouseau de Pink Panther. É Então, gentil. tu não tens esse problema em francês. E aproveito que, não sei porquê, mas os amigos brasileiros que me ouvem, os alunos nas minhas aulas, acham que eu tenho um certo sotaque também em português. Eu não entendo muito porque isso, mas enfim, normalmente não prejudica, as pessoas conseguem me entender. Vamos ao ponto, então. Eu tenho alguns slides para ilustrar parte da fala, mas eu acho que eu vou seguir uma estrutura, pelo menos inicialmente, mais discursiva. E aí, para ilustrar tal ponto mais técnico, talvez eu mostre um slide. Vamos começar, obviamente, pela definição, e o professor Lincoln acabou de explicar muito bem do que se trata. A definição que ele citou, ela ilustra para mim, às vezes, não uma dificuldade, mas um ponto de vista que nós temos nos setores de relações internacionais e como acadêmicos, em particular na questão da international education, que é um ponto de vista um pouco quase filosófico sobre esse tipo de assunto. O que eu queria frisar mais nessa palestra é o aspecto quase operacional, e como fazer um acordo de dupla diplomação. Todo o início da definição que o professor Lincoln lembrou, que é um mecanismo importante para a internalização da universidade, etc. Sim, eu vou tratar disso, mas o que ele citou na definição que me parece mais essencial de se entender é o fim. São duas ou mais instituições que outorgam cada uma seu diploma, sendo que o aluno segue um track só, ele alterna entre as duas instituições com certeza, vou detalhar isso, mas ele não faz duas formações uma depois da outra, nem uma em paralela à outra. Não, a ideia não é somar a carga de duas formações para obter dois diplomas, não, é fazendo a mesma coisa, mais um pequeno acréscimo, o aluno obtém dois diplomas no fim. É fundamental entender que não é um joint degree, que são dois diplomas, pelo motivo que também o Lincoln lembrou. Isso significa essencialmente que não se trata de criação conjunta de uma nova formação e de um novo diploma com uma instituição estrangeira, que isso é um joint degree. Se trata muito mais de compatibilizar um currículo que pré-existe em sua instituição, que pode ser criado especialmente para a oportunidade, mas em geral são mais formações que pré-existem, que são estudadas e compatibilizadas com formações numa instituição, em geral no exterior, estamos falando do contexto internacional, até o ponto que as duas instituições concordam que tem suficientemente espaço comum entre as duas formações para que um aluno que faça um pouco das duas, ou muito das duas, possa obter os dois diplomas. Por que isso importa? Porque se você quer fazer um joint degree, se você quer criar uma formação, seja em nível de graduação, em nível de mestrado, em nível de doutorado, conjuntamente com um parceiro internacional, você tem que passar por mecanismos de acreditação, de certificação em nível do MEC ou da CAPES, que, para dizer o mínimo, vão ser longos, mesmo se a gente tratasse de um processo puramente nacional, e ao introduzir a componente estrangeira, você vai ter um processo que, honestamente, eu não conheço casos de dupla diplomacia, de joint degree bem sucedido no Brasil, principalmente em nível de graduação. Acho que temos algumas iniciativas em nível de mestrado, mas é muito complexo. E por motivos bons. Muitos colegas que têm medo disso acham que é por motivo errado, que é muita burocracia. Não é uma questão burocrática, é que na questão de definir qual é o valor que você dá a um diploma, eu acho, como professor, e eu espero que nossos alunos também concordem com isso, eu acho extremamente valioso ter um ministério que realmente define quais garantias tem que ter para poder dar um diploma. Não é uma burocracia cega, burra. É um selo de qualidade que se dá a um diploma. É esse tipo de condições que fazem com que um diploma outorgado pela Federal de Santa Catarina tenha o valor que todos nós sabemos que tem.
É sempre importante lembrar disso, principalmente no mundo da América Latina. A gente tem muitos países vizinhos, a Colômbia talvez seja um caso, o México é o caso mais conhecido, mais discutido, onde não existe autoridade pública central, a nível de um Ministério da Educação, que acredita os cursos. E isso é um problema, porque existem, obviamente, muitas universidades, muitas instituições de ensino superior que dão títulos, mas os títulos não têm valor reconhecido, tem um único valor reconhecido, que é o valor que o mercado dá a esses diplomas. Então, é uma riqueza, uma força no Brasil ter uma instituição no MEC, na CAPES, para a pós-graduação, que define o valor dado a um diploma. É muito importante respeitar isso e entender por que isso. Mas a contrapartida é que complica para estabelecer um acordo de joint degree. Já a dupla diplomação é mais simples porque você já parte a partir de um curso que pré-existe, seja em nível de graduação, seja em nível de pós-graduação. Tá? Então, a problemática da dupla diplomação é muito mais comparar currículos que já existem. O que significa também que, para mim, o problema número 1 para estabelecer um acordo de dupla diplomação é a confiança na outra instituição. O problema, no meu entender, não deveria ser técnico. Se alguém acha que tem problema técnico, na verdade essa pessoa tem problema de confiança na outra instituição, implicitamente acha que a outra instituição não dá um título que tem o mesmo valor como o seu título local, mas não ousa dizê-lo, ou não acha os argumentos formais para fomentar essa sensação. Então diz que a universidade não deixa, o que, sei lá, tal disciplina dura 60 horas na Federal de Santa Catarina, enquanto ela dura 40 horas no exterior. Então, a pessoa que usa esse tipo de argumentos, na verdade, eu acho que omite que a questão é fundamentalmente de confiança. A gente vê isso muito facilmente quando a gente estuda quais instituições no exterior têm acordos de dupla diplomação no Brasil. A número 1 é uma escola de engenharia francesa chamada École Centrale, que eu nunca fiz a conta, mas cada vez que você fala de um acordo de dupla diplomação com alguém no Brasil, rapidamente você descobre que o número 1 é a École Centrale. Eu não sei, o Lincoln está fazendo assim. Eu apostaria que com a Federal de Santa Catarina tem um acordo de dupla diplomação. Geralmente são as francesas, são as universidades francesas. E por quê? Porque tem essa cultura na França, mas também porque se você é engenheiro, eu sou engenheiro, eu também sou engenheiro francês, então sou duplamente parcial na questão, mas se você é engenheiro, no Brasil, você ouviu falar da École Centrale de Paris, na França. Assim como você ouviu falar de Harvard, do King's College London, ou da Technische Universität Munique. Então, tem instituições que não têm a menor dúvida a respeito do valor do seu diploma. Quando se trata de estabelecer um acordo de dupla diplomação com uma instituição dessas, ninguém vai discutir muito do número de horas, do número de créditos, porque se tem confiança na instituição. O problema surge muito fortemente quando você começa a querer assinar esse tipo de convênio com uma instituição latino-americana, com uma instituição de um país talvez um pouquinho menos reconhecido em termos acadêmicos, talvez no leste da Europa, talvez na Rússia. Aí sim a questão é mais complexa, mas novamente é uma questão fundamentalmente de confiança. Até o momento eu falei de dupla diplomação em geral, eu já evoquei graduação, mestrado, doutorado, eu só queria refinar um pouquinho mais os conceitos, também para já dar bem o foco do que eu quero tratar. Tudo o que dissemos eu e o Lincoln até o momento sobre diplomação se aplica a qualquer formação diplomante. No Brasil, a terminologia que se estabeleceu para o caso do doutorado é a cotutela. Então, tem também muita confusão. Algumas pessoas não sabem que cotutela é um tipo de dupla diplomação. As pessoas falam de dupla diplomação pensando no doutorado, enquanto às vezes o interlocutor pensa do nível de graduação. O master ou mestrado que está no meio é mais confuso ainda.
E aí entra a confusão com o joint degree também. Eu cansei de ver discussões de parceiro estrangeiro que traz uma proposta que usa o termo em português ou em inglês double degree. Aí, no Brasil, alguém pensa que vai ser um acordo de cotutela de doutorado, por exemplo, Isso. enquanto, na verdade, é uma proposta de joint master, coisas que não têm absolutamente nada a ver. Então, É, eu sempre digo, se você responde a uma oferta ou recebe um parceiro estrangeiro, a primeira coisa a fazer é, sem vergonha, sem problema nenhum, é ser muito explícito. Estamos falando de PhD, Master, graduação. Graduação está bem. Quanto tempo a graduação de vocês é mais ou menos nossa graduação? Ou já é uma graduação mais avançada ou menos avançada? De novo, a nossa referência é muito a Europa, na dupla diplomação, mas vocês pegam um caso que eu me deparei recentemente, a formação em direito nos Estados Unidos. Eu não posso falar uma coisa muito aproximativa, porque não fui atrás da questão, mas os advogados têm uma formação de mais ou menos bacharel em 3 anos nos Estados Unidos, só que com essa formação eles não podem exercer, até onde eu entendi a formação de advogado. O Lincoln me corrige se sabe mais do que eu. Para poder exercer, eles têm que fazer um master, que é um master específico, não é o nosso mestrado em 2 anos, é um tipo de master específico para já law, para integrado ao law. próprio programa, né? Exatamente. Uhum. Então, eu cito esse exemplo como um caso extremamente complexo de mapear para uma formação de graduação nossa ou para uma formação de mestrado nossa. Então, já em termos de reconhecimento de diploma é complexo, pensar no mecanismo de dupla diplomação nesse Uhum. sentido, nesse contexto, eu não começaria por aí. Tem casos onde realmente é difícil. Por isso tem que ser muito explícito quando você fala com um parceiro potencial estrangeiro para definir bem a formação e o nível de formação do que se está tratando. Nicolás, se você me permite, porque Claro. é importante a gente, né, é, explicar que o nosso enfoque aqui está na graduação, né? Perfeito. O Eu estava joint chegando lá. degree e a dupla diplomação é para graduação, né? Nós já temos já planejado um webinário específico para cotutela, né? Perfeito, ótimo. Mas eu achei, foi muito bem-vinda essa sua explicação, porque realmente às vezes as pessoas confundem, né? Hoje nós estamos focalizando na questão da graduação, alunos de graduação, né? E sem ser semana que vem a outra, nós teremos um sobre cotutela também, Eu tá vou bom? assistir, eu vou ouvir. Foi excelente. Aham. Então, indo para a graduação, um dos argumentos muito fortes, retomando, mas reformulando um pouco a definição que o Lincoln também falou, em favor da dupla diplomação, é que eu considero que o, o pedaço perfeito entre dois extremos. Temos, em termos de internalização de currículo, duas temáticas. O joint degree, que a gente acabou de discutir um pouco, que não vou retomar, que, pelos motivos que já explicamos, é o nível máximo de dificuldade em termos de integração curricular e de trabalho. Na ponta abaixo, tem o que se chama tecnicamente, em nosso jargão, reconhecimento de crédito, equivalência de crédito. É o caso do aluno em mobilidade internacional, como teve durante o Ciências Sem Fronteiras, como ainda tem na UGM, a Federal de Ciência de Santa Catarina faz parte da UGM e intercambia alunos na América Latina pela UGM. E aí a temática é que o aluno fica um semestre no exterior, cursa 4, 5, 6 disciplinas, e idealmente, normalmente, dentro de uma boa prática de mobilidade acadêmica internacional, a meta do ponto de vista institucional é que o aluno revalide os créditos que ele obteve no exterior. Então, tem toda uma problemática que eu só menciono aqui de como analisar uma disciplina, 2 disciplinas, para ver o quanto elas se revalidam dentro do currículo de origem do aluno. Só que esse ponto de vista da revalidação de crédito, ele é microscópico, não se faz, eu defendo que deva se fazer, mas enfim, é difícil que quem faz essa revalidação faça uma análise curricular extensa, porque afinal o aluno apresenta um documento que é a súmula de 3, 4, 5 disciplinas. A dupla diplomação, ela vem como meio entre esses dois pontos extremos. Ela coloca o foco, a lente do analista de currículo, digamos assim, na escala certa, porque ele não se prende nos detalhes de cada disciplina para ver
de novo comparar horas e tudo, ele Valências. não se depara tanto com a dificuldade de equiparar normas ministeriais para definir o que é um diploma ou não. A pessoa que trabalha em nível de dupla diplomação está na dimensão certa para entender o que é a essência daquele currículo que se compara. Então, eu acho que realmente é a ótica apropriada para trabalhar na questão da internalização do currículo. Chegar a firmar acordos de dupla diplomação em nível de graduação é, no meu entender, a melhor forma de reconhecimento internacional institucional da qualidade do curso. Todos nós trabalhamos com mobilidade estudantil, todos nós queremos enviar alunos no exterior e receber alunos do exterior. Para o aluno é indiscutível o ganho. Primeiro, que ele estude ou não, é sempre uma experiência perfeita no exterior, mas a partir do momento em que passa pela universidade, nossa meta é que ele estuda no exterior, então é um ganho acadêmico óbvio. Mas para a instituição, conseguindo um acordo de dupla diplomação significa que não é a experiência individual de um aluno, 2 alunos, 5 alunos que é valorizada. É a experiência de 100% dos alunos que vão seguir o curso que vai ser transformada numa experiência oficialmente reconhecida como equivalente a se formar no país alvo do acordo. Então, é um enriquecimento, é um selo de qualidade para começar, é um enriquecimento da experiência curricular do aluno e também facilita a mobilidade estudantil. Tem também esse impacto concreto possível para o aluno. Mas, fundamentalmente, é uma forma de qualificar, no mínimo, é uma forma de refletir no conteúdo do seu currículo. É uma forma que eu acho extremamente rica de refletir no conteúdo curricular. Um ponto que é frequentemente criticado e discutido é a questão da acreditação profissional, do quanto é possível formar um acordo de dupla diplomação que vai potencialmente fazer com que daremos nosso diploma nacional a estrangeiro, enquanto que esses alunos, esses egressos estrangeiros, talvez não tenham autorização legal de exercer a profissão a qual eles foram preparados pela formação acadêmica. Então, depende de cada área do conhecimento. Um exemplo concreto que eu nunca usei, e não sei, mas o Lincoln é professor de inglês, então você tem informações que formam intérpretes, tradutores. Eu não sei o que a legislação brasileira diz sobre estrangeiros. Eu sou um caso, sendo francês, eu poderia trabalhar como intérprete? Eu acredito que não. Eu acredito que eu precisaria de alguma acreditação de alguma forma, independente da titulação que eu tenho. Então, frequentemente, um obstáculo que é enxergado é o quanto a universidade pode se dar o direito de dar um diploma a estrangeiros, jogando eles para o mercado de trabalho brasileiro. Minha resposta a essa crítica é que eu não enxergo isso como um obstáculo. Definir que a universidade não pode fazer isso, eu acho que é confundir os papéis. Nosso papel como universidade é diplomar as pessoas em nível de graduação, é explicitamente diplomar para que eles possam exercer um trabalho, isso faz parte da LDB, é um objetivo. Não? Nós não formamos alunos só para ter diplomas bonitos para botar no papel, é para que eles possam exercer uma profissão, sim, mas não é o papel da universidade, é a questão da autorização de exercer a profissão. Para isso, são outros organismos profissionais que não são da universidade. Então, eu não vejo porque nós censuraríamos e não daríamos nossos diplomas a estrangeiros através de convênios de dupla diplomação, independente da questão do trabalho. Nós sancionamos um diploma, aí a questão do trabalho é outra. Não sei se o Lincoln queria fazer um comentário, vi ele reagir um pouco. Por exemplo, nós temos hoje uma professora que é da Finlândia no nosso departamento, né? Ela é finlandesa. Eu realmente não entendo muito como é que se deu todo o processo, mas eu acho que ela é casada com um brasileiro, então já tem toda uma questão, né? Mas eu vejo que a gente ainda também não está preparado para isso,
né? Eu acho que isso envolve questões administrativas que a gente ainda não começou a atacar essas questões, Uhum, né? Porque se realmente nós queremos que uma universidade ela seja internacionalizada, a gente já tem que começar a trazer também, né, pessoas de outros países, né, para que possam nos ajudar nesse processo de internacionalização, sim, né? sim, Nós temos hoje um diretor-geral que é chileno, que já mostra, né, que realmente há uma abertura, mas ela não é tão simples assim, né? Então, se realmente eu acho que a gente quer internacional, a gente tem que criar mecanismos para, de repente, facilitar, principalmente nesse caso que nós temos. Olha só, nós otorgamos um diploma para um estrangeiro, só que esse estrangeiro não pode vir trabalhar aqui. uhum. Então, é totalmente incoerente, né? É, Assim como o contrário, né? Aí eu não sei te dizer, no contrário, mas eu acredito que é, dependendo da área, facilmente, se a pessoa, imagina, tem um diploma francês, obviamente, dependendo da área, se houver uma necessidade do país, ele vai conseguir trabalhar, né? sim. São questões realmente médio, longo prazo que a gente tem que resolver, são questões burocráticas, mas que eu acho que a gente tem que discutir sim, porque elas, se a gente vê a internacionalização de maneira, né, comprehensive, né, transversal, abrangente, eu acho que a gente tem que atacar todos esses pontos, né? Eu acho que temos que discutir, mas o que eu temo às vezes é uma autocensura na ausência de ferramentas pré-existentes para facilitar o acesso ao mercado de trabalho, não não avançar na questão dos diplomas. E aí acho Hum, que é um erro. Acho que eu gosto de acreditar no papel da universidade também como para mostrar o exemplo, para manifestar a nossa sociedade. Olha, nossos diplomados são tão bons como diplomados argentinos, ou franceses, ou alemães de tal universidade. Então, do exatamente. ponto de vista da universidade, nosso egresso brasileiro pode trabalhar com nosso diploma lá nesses países, porque o mesmo nível de qualidade é reciprocamente. Do ponto de vista acadêmico, o alemão, o francês, o argentino formado dentro do acordo conosco tem as competências para trabalhar. Eu gosto E dentro de dessa pensar no questão, papel de exemplo da universidade nesse ponto. e dentro dessa questão, Nicolau, dos pontos controversos, né, que sempre surge é a questão da fuga de cérebros, né? É, Que às vezes, né, algumas pessoas acreditam, ah, não, para que que eu vou sim, fazer isso? Vou dar um diploma francês para o aluno nosso aqui ir para a França, e vice-versa, né? sim, sim, Eu sim. acredito que também dos dois lados pode ter esse tipo de. Mas se nós Não, estamos pensando no mundo globalizado, né, onde as pessoas têm o direito de ir e vir, né, para onde elas quiserem, eu acho que a gente não pode, né, e, usar isso como desculpa, né? e, Principalmente e, se a gente e, vê um mundo globalizado, um mundo onde as pessoas vão poder, né, cruzar sim, fronteiras, né? sim. Já que o objetivo dessa educação, né, que a gente procura hoje, essa educação, né, em nível mundial, é a gente está formando cidadãos globais, Sim. né? Então, se realmente a gente quer atingir esse objetivo, né, eu acho que esse tipo de discussão, eu acho que ela não leva a lugar nenhum, né? E a questão da fuga de cérebros, para mim, ela é muito mais prejudicial quando ela acontece durante uma mobilidade simples. O aluno Hum, começou a se formar na Federal de Santa Catarina, conseguir alguma bolsa, alguma coisa para ir 6 meses, um ano na França. Não volta, não se forma em Florianópolis. Menos ainda voltará depois como profissional, porque se ele fez isso, talvez ele seja até um pouco foragido em termos de bolsa, ou enfim, ele saiu numa situação não muito limpa, assim. Então, isso sim, para uhum, mim, é a fuga de cérebro que realmente eu, eu faço de tudo para evitar. Agora, no sim. contexto da dupla diplomação, primeiro, é um dos aspectos técnicos do convênio que vai ser assinado. Não em todos, mas em 6 dos 8 convênios que temos assinados na URGS, tem uma cláusula que diz que o aluno não receberá nenhum dos dois diplomas se ele não receber os dois. Ou seja, é Perfeito. impossível que ele use um como trampolim para ir conseguir o outro, abandonando o primeiro. Quando tu para pensar, uma cláusula muito forte, muito exigente para o aluno, porque
é difícil a dupla diplomação. O aluno vai ter que se dar bem nos dois currículos. É bem mais difícil do que a mobilidade simples. Na mobilidade simples, se o aluno rodar uma disciplina no exterior, tudo bem, ele perde alguns créditos, talvez ele perca até um pouco de tempo até se formar, mas em geral o aluno nem sente muito isso. E quando tu para pensar, é relativamente lógico que o aluno no exterior enfrente dificuldades, mesmo o aluno brilhante no seu país de origem, por causa do idioma, por causa simplesmente da cultura de ensino, da cultura acadêmica, ele vai se Uhum. deparar com dificuldades que todo mundo que trabalha com mobilidade sabe. Ora, no contexto da dupla diplomação, o aluno vai ter com certeza que efetuar boa parte vai ter que efetuar uma mobilidade de longa duração no exterior, é tipicamente 3 semestres, para não dizer 4 semestres. Isso porque vai ter critérios de por percentagem mínima do currículo de cada instituição que o aluno tem que cursar, que tipicamente é um terço no mínimo que ele tem que fazer. E às vezes são 2 terços. Então, vai ter mais tempo previsto, imposto ao aluno em cada uma das duas instituições, e com esse tempo a mais, significa também que o aluno vai ter muito menos margem de manobra em termos de escolha das disciplinas. Muito concretamente, ele vai ter com certeza que cursar presencialmente na instituição parceira as disciplinas que eu chamo core, as disciplinas obrigatórias, entre aspas. Não são todas as obrigatórias, porque, em geral, as obrigatórias têm um mapeamento 1 por 1. Então, uma obrigatória na Federal de Santa Catarina tem frequentemente seu equivalente na obrigatória no país de destino. Então, essas disciplinas core não são propriamente dita as obrigatórias, mas são as disciplinas que se julga que sem elas o aluno não merece o título. Então, o aluno no exterior ele vai ter que estudar mais tempo e, dito de forma curta e caricatural, ele vai ter que cursar disciplinas mais difíceis. Então, o risco para o aluno de se deparar com dificuldades é de não conseguir alcançar as metas, se falta um pré-requisito, aí um problema numa disciplina impacta na disciplina do semestre seguinte e se acumula. O risco do aluno não conseguir realmente obter um dos dois diplomas é potencialmente muito maior do que numa mobilidade simples. Só que esse risco é diminuído muito, de novo, pelo nível de qualidade do acordo, pelo público-alvo desse acordo. Os alunos que vão entrar nessa jornada, também eles superam um pouco a questão de ir no exterior só para viajar, como a gente ouve dizer. Eles estão conscientes que eles estão trabalhando para obter 2 diplomas e que, portanto, da mesma forma como eles optaram por ingressar numa universidade prestigiosa via um vestibular exigente na Federal de Santa Catarina, o que leva automaticamente a se preparar para fazer um esforço para estudar, eles sabem que eles vão ter que fazer um esforço também consequente na universidade de destino. Então, o acordo de dupla diplomação também é interessante em termos de alunos, porque tu não querendo ser seletivo ou elitista, mas o tipo de público-alvo acaba sendo alunos altamente engajados e que vão conseguir cumprir o requisito de obter os 2 diplomas. E voltando à tua indagação, então, eu acho que é uma boa resposta à questão de fuga de cérebros, porque essa cláusula de vincular a obtenção de um diploma à obtenção do outro, a obtenção do diploma estrangeiro obrigatoriamente necessita que o aluno obtenha nosso diploma também, faz com que, o que impossibilita é que o aluno comece aqui, vá no exterior, se forme no exterior, fique no exterior. Isso não vai acontecer. O aluno vai ter que, com certeza, voltar aqui, nem que seja para se formar. E aí depois, como tu estavas dizendo, eu faço totalmente eco, também ninguém tem que ficar preso no seu país. Uma vez formado, a pessoa também tem maturidade para fazer a sua vida e escolher um lugar onde melhor poderá viver, trabalhar, e tem muitos fatores aí, pessoas que entram em consideração. Eu acho que a gente tem feito o nosso papel também de fuga de cérebro. Mas meu ponto com essa resposta é que, de uma certa forma, eu acho que o acordo de dupla diplomação também é uma boa ferramenta para tentar cercar a problemática da fuga de cérebro.
eu vou precisar que você me envie depois esse termo para acrescentar no modelo que a gente está criando de dupla diplomação, por favor. Obrigado. Se, com tua autorização, eu queria passar alguns slides para passar um ponto que eu acho absolutamente essencial, e depois eu talvez mostre alguns convênios, alguma coisa assim. Então, vou tentar mostrar slides. O Zoom não está me deixando compartilhar slides. Eu vou seguir falando, então. O conceito central que eu queria falar, que tenho certeza que muita gente que nos ouve já conhece e provavelmente sabe muito mais do que eu sobre isso, é, é a questão das diretrizes curriculares nacionais. Então, eu já aludi várias vezes, um problema técnico que surge com boa motivação ou sem boa motivação na hora de estabelecer um acordo de dupla diplomação é a tentação de começar a comparar currículos disciplina por disciplina, e contabilizar horas, e contabilizar créditos, e se dar conta que nosso sistema de crédito em nossa universidade não tem nada a ver com o sistema de créditos na universidade no exterior, e começar a inventar fórmulas de conversão para dizer que talvez um crédito ECTS valha 1,83 créditos na tua instituição. Na URGS, eu fiz esse tema de casa várias vezes. Eu tenho um caso muito interessante que um bacharel em arquitetura, você olha o currículo, você consegue ver que, se baseando no... Tem uma recomendação curricular nesse currículo na URGS Arquitetura semestral de obter 3 créditos, 4 créditos, 6 créditos, 5 créditos, 6 créditos de novo. Então, você vê para um currículo, para uma formação em nível de graduação na URGS, que o conceito de crédito médio a ser obtido pelo aluno, primeiro, uma recomendação, e segundo, muda todo o semestre. Varia de 3 até 6, dependendo do semestre. Isso, se você tenta comparar isso com o sistema de crédito europeu, você chega a um impasse direto, porque na Europa são 30 créditos de CTS todo semestre. Então as pessoas que têm uma procura consciente ou não por o que eu chamo da fórmula mágica, que possibilita aplicar um fator multiplicativo constante entre um crédito ECTS e um crédito numa dada instituição no Brasil, não funciona, pelo menos no caso da URGS. Isso porque nós não temos no Brasil um sistema de créditos normalizado, uniformizado, nacional. Cada universidade tem seu sistema. E isso é muito claro, não é uma invenção. Eu fui atrás disso porque eu queria ter uma resposta formal. Olhem na LDB, olhem nas diretrizes curriculares do MEC, olhem todos os textos possíveis nacionais que regimentam o ensino superior, vocês não vão achar o termo crédito. Vocês não vão achar uma definição de crédito. Tem definições de faixas de número de horas que um dado curso deve implementar no seu ensino. Mas é só isso. Então, é utópico achar que a gente vai determinar facilmente uma conversão de créditos. Porém, isso que para muita gente parecia uma fraqueza é muito do ponto de vista dos europeus. Os europeus são os primeiros a dizer que não funciona a equivalência porque não, falta no Brasil essa fórmula. Na verdade, quando é bem entendido, é uma força imensa. A referência para definir o currículo de um curso no Brasil se chama Diretriz Curricular Nacional. Tem uma página no MEC, se você, de novo, eu peço desculpas se eu falo coisas óbvias para o público que deve saber isso, mas na minha instituição muitos professores não sabem isso. Você procura no Google MEC diretriz curricular, vocês vão achar as diretrizes curso por curso. Pode ser um pouco antigo, tem cursos que se renovam mais rapidamente do que outros, tem cursos novos também, tem formações novas que têm uma diretriz curricular bem moderna, tem outros cursos muito mais tradicionais no Brasil que faz tempo que não foi revisado, mas existe a diretriz curricular. A diretriz curricular é o documento nacional que delimita, que baliza, o que define dar um diploma numa dada área, num dado curso.
Fora isso, não existe nada legal. Então, se a diretriz curricular não fala de crédito, é totalmente equivocado da parte de um professor dizer que tem um problema de crédito, porque não tem amparo legal esse critério. É o professor, ou a universidade, ou o departamento que inventou em algum momento um sistema de crédito para implementar a diretriz curricular, mas é uma decisão local, não é uma decisão nacional que tem poder de lei. Se a diretriz curricular especifica uma faixa de horas que o aluno tem que estudar durante X anos para se formar, essa faixa de hora que vale. Não adianta contar uma hora a mais ou a menos, ou 100 horas a mais ou a menos. Se está dentro da faixa, está dentro da faixa. Então, também a comparação de currículos baseada em contabilidade de horas, do ponto de vista jurídico nacional, é equivocado. O que acontece, também dizendo óbvio, talvez para muita gente no público, é que cada universidade tem que definir também um conceito de plano de curso. Então, tem a legislação nacional, e em nível da universidade, tem, obviamente, regimentos na universidade que, a partir das diretrizes nacionais, dizem, tá, na Federal de Santa Catarina, na URGS, o curso de bacharel em arquitetura, em direito, é dessa forma. É aí que nasce a ideia de grade curricular. Mas eu friso, destaco, ressalto o conceito de grade curricular, a organização em uma grade de uma lista de disciplinas com tempo e tudo, isso é decisão da universidade. O que significa que na hora de estabelecer um acordo de convênio de dupla diplomação, a mesma universidade tem o poder e o direito de reconsiderar, talvez, uma decisão que, à primeira vista, impossibilitaria a comparação curricular com o currículo estrangeiro. Então, então para mim, isso é o cerne da questão. Eu falei da confiança antes. A confiança é o princípio filosófico, o conceito jurídico, legal, apropriado para trabalhar é a diretriz curricular. E realmente, eu fiz esse trabalho no contexto dos cursos onde eu atuo como professor, mas eu realmente me deparei propositalmente com cursos que não têm nada a ver com a minha área. Arquitetura, direito, engenharia hídrica, vários cursos de engenharia. Quando você olha as diretrizes curriculares, você abre os olhos, assim. Você se dá conta que tem pouquíssimo limite do ponto de vista jurídico nacional para estabelecer comparações. Eu preciso citar mais um outro conceito que é central, que é os learning outcomes na terminologia europeia. Quando você fala de dupla diplomação de economia de crédito com o europeu, ele diz você tem que considerar os learning outcomes, o que o aluno vai saber no fim. Em Resultados geral, da aprendizagem. Uhum. isso. E os europeus quase sistematicamente lamentam que os brasileiros não tenham esse conceito. Aí eles explicam que isso tudo veio com a integração europeia, etc, etc. Nós temos isso, gente. Se chama competências adquiridas. Você olha a diretriz curricular, você olha a LDB, as diretrizes curriculares, os princípios norteadores das diretrizes curriculares definem competências adquiridas. Então, nós temos isso. Então, quando você realmente olha, e como professor, eu entendo como professor, eu também como professor de computação, eu desafio qualquer colega a respeito do ensino das disciplinas que eu ministro. Aí eu me sinto com total controle. Eu sei o que eu preciso que os alunos saibam fazer no fim da minha disciplina, eu sei os textos de referência, eu sei como isso é ensinado nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Brasil. Eu não tenho medo de ninguém para minha disciplina. E eu sou crítico, digamos, frente a alguém que viria me explicar que eu deveria lecionar diferentemente. Eu tenho uma boa noção da articulação das minhas disciplinas com o resto do currículo, porque eu lecionei mais de uma disciplina, etc, etc. Agora, eu preciso admitir que, como professor de computação, eu não sei se eu deveria dizer isso em público numa coisa que é gravada, mas quando assumi minha função, eu não li a diretriz curricular do meu curso. Eu meio que reconstruí a posteriori, na base do meu conhecimento empírico, o que é formalizado na diretriz curricular.
é um erro meu. O dia em que eu li a diretriz curricular dos dois cursos onde leciono, isso me abriu muito os olhos e a mente. Eu entendi que boa parte das discussões que eu estava tendo com parceiros estrangeiros para tentar estabelecer equivalências, eu estava reinventando a roda. A diretriz curricular me dava exatamente o contexto com toda a flexibilidade necessária e desejável para poder estabelecer a comparação. E isso por um motivo bom. E aí, de novo, estou pisando no jardim, ali na área de competência de pedagogos, de especialistas que trabalham nas faculdades de educação em geral no Brasil, sobre políticas curriculares. Na pró-reitoria de graduação da Federal de Santa Catarina, com certeza vocês têm uma divisão também que trabalha com isso. Com todas as pessoas que eu conheço que trabalham com a questão curricular, nacionalmente, independente da questão internacional, tem essa mesma preocupação de não engessar um currículo, de superar esse entendimento que vem de uma necessidade organizacional. Quando você é chefe de departamento, ou quando foi chefe de departamento, você precisa dizer a cada professor e a cada aluno: olha, na terça-feira às 10h30, na sala X, tu vai fazer tal disciplina com tal professor. Então, tem uma necessidade de gestão humana até, que justifica a grade curricular. Mas do ponto de vista das pessoas que pensam na finalidade do currículo, que é qualificar alguém numa área do conhecimento, você sempre chega à mesma conclusão, que a diretriz curricular tem que ser relativamente ampla para dar realmente o que é importante para definir a atuação profissional futura da pessoa formada, mas dar também os meios a cada universidade e a cada departamento de implementar de forma um pouco apropriada ao local, à universidade, ao perfil do ingressante na universidade local, aos recursos que tem também, e isso é absolutamente natural. O único caso que eu conheço que realmente é muito fortemente limitante, e com bons motivos, são os cursos de medicina no Brasil. Porque tem o SUS, que é uma riqueza nacional brasileira, que é uma especificidade brasileira. Então, de forma muito lógica, muito coerente, eu acho que qualquer brasileiro normalmente constituído deve querer isso. Os alunos que estudam medicina no Brasil têm que ter um conhecimento do SUS. E isso é indiscutível. Então, tem ali uma componente curricular que existe, que é obrigatória, e se você quer equiparar isso com o currículo no exterior, não adianta, o estrangeiro vai ter que estudar isso e o brasileiro vai ter que ter estudado isso antes de ir estudar outra coisa no exterior. Mas fora alguns casos muito específicos de conjuntos o termo correto é componente curricular, que na prática a gente traduz por conjunto de disciplinas, mas tem esses tópicos, vamos dizer, que são obrigatórios. Fora isso, eu garanto que a diretriz curricular vai dar meios muito, muito grandes para poder equiparar um currículo com um currículo no exterior. Perfeito. Perfeito. Professor Nicolás, eu agradeço aí, né? Eu vi a palavra óbvio aparecendo várias vezes, mas assim, a gente sabe que no contexto que a gente vive hoje, né? O óbvio, ele não é tão óbvio. Então, todas as suas colocações, elas foram muito bem-vindas, porque realmente essas explicações são importantes, né? Esse olhar é muito importante para que a gente entenda que a gente já tem uma estrutura, né? Curricular, e que a gente não precisa ficar reinventando a roda, como você mesmo falou, né? Nós temos 6 minutos. Eu vou pedir licença para já começar com as perguntas, porque nós temos pouco tempo agora, e já tem algumas pessoas que já colocaram algumas questões aqui para a gente discutir. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, do Guilherme Brasil. Ele pergunta o seguinte: antigamente se fazia convalidação do título médico pelo programa direto dos estudos. A UFSC continua fazendo essa modalidade? A Universidade de Buenos Aires tem validação e relação bilateral. Bom, essa pergunta é para mim, né? Toda essa questão de revalidação de título, ela é feita via DAI, né? Que é o Departamento de Administração Escolar da Universidade. Então, isso não passa
né, pela Secretaria de Relações Internacionais. Isso tem que ficar bem claro, né? Porque é uma questão vai ter que fazer uma análise. Hoje nós temos uma plataforma, né, professor Nicolás? Uma plataforma A plataforma Carolina federal. Bori. Isso. Pode repetir? A plataforma Carolina Bori. Isso. E eu não quero me meter, mas Não, por favor. é a mesma coisa na URGS, eu creio que seja uma coisa nacional. São as pró-reitorias de graduação que, que são incumbidas da questão do reconhecimento de diplomas e que fazem interface com o governo federal através dessa plataforma. Essa plataforma ela vem ajudando bastante, né? Porque na realidade, se já tem uma validação parecida, né, com essa que se pretende fazer, o processo já se torna mais célere. Isso Então é algo que veio aí a ajudar, né, essa agilidade, né? Ele trouxe agilidade para todo o processo de revalidação de títulos. Tá? Aí tem uma pergunta da Isabel. Ela pergunta o seguinte: por que os nossos diplomas não valem no exterior? Tá aí uma excelente pergunta. é uma boa pergunta. Tecnicamente falando, não sei, Lincoln, tu queres responder? Não, pode, por favor, professor, por favor. Tecnicamente falando, não quero fazer um jogo de palavras, mas a problemática do reconhecimento de títulos é um pouquinho diferente da dupla diplomação, mas é uma problemática muito ampla e talvez mais importante, ainda mais geral, digamos, mais universal do que essa do acordo de dupla diplomação. Por que não vale no mundo inteiro? Eu vou ser curto e politicamente incorreto. É protecionismo laboral, profissional e intelectual. Ou seja, cada país, dentro da sua soberania, se protege sua moeda, protege seu território e protege sua força de trabalho. Eu não quero ser crítico demais porque existem motivos bons. O caso da saúde é um caso sempre universalmente discutido e realmente não sei você, mas eu pessoalmente eu me sinto melhor para ser atendido por um médico que se formou no sistema parecido ao meu país, ou se não do meu país, de um país bem parecido. Tem uma questão de idioma, vejam a questão da psicologia, por exemplo. Conhecido meu, o diretor da Aliança Francesa de Porto Alegre, francês, teve necessidade de atendimento psicológico, e para ele falar com um psicólogo que falasse francês e que tivesse a cultura francesa para esse tipo de interação fina, é essencial. Então dá para entender a lógica por trás por uma série de empregos. Agora, onde realmente uso e assumo o termo protecionismo, tem também uma série de empregos que, honestamente, a gente sempre diz, o engenheiro que constrói pontes são as mesmas competências, as mesmas normas, são normas muito parecidas no mundo inteiro, né? Então o professor de inglês, ao meu ver, Exatamente. ele tem potencial para poder trabalhar no mundo inteiro sem que seja muito problemático. O professor de informática, Exatamente. o professor da informática, que é minha área, também. Uhum. Isso dito, é uma questão realmente de sociedade. A questão da pandemia, do confinamento, tem tudo a ver com isso. Até que ponto você quer depender também, como país, de pessoas formadas no exterior? Isso é um problema muito sério de soberania nacional, e aí também justifica políticas de controle dos diplomas. Imaginem um país onde você autoriza o reconhecimento de, de diplomas de dentista, por exemplo, e aí, como custa muito caro formar alunos em odontologia, aos poucos naquele país não se forma mais ninguém em odontologia. 20 anos depois, você depende totalmente da importação de dentistas que vêm do exterior. Então, também tem essa questão de projeto nacional de soberania e de independência que acho que impacta. Mas, no meu entender, essa questão é um tanto pouco limitada e realmente os diplomas emitidos no Brasil, pelo menos nas universidades federais, no meu entender, e na minha prática também tem validade no mundo inteiro. Na minha prática, no sentido que nossos egressos, a gente viu isso na época do Ciências Sem Fronteiras.
E, Não todos professor, os alunos, mas os sim. alunos Ciências Sem Fronteiras das grandes federais, assim, foi impressionante como quase 100% foram bem-vindos em todas as universidades do mundo inteiro e com sucesso acadêmico o tempo todo. Então, isso mostra que nossos egressos realmente têm formações que não deixam nada a desejar. Professor Nicolai, tá aí a importância da dupla diplomação também nesse processo, né? Que pode Sim, ajudar, né, cada vez mais a sim, universidade ter os sim, seus diplomas reconhecidos lá isso fora, não é? é uma forma de, como eu estava dizendo, de mostrar o exemplo, de mostrar que do ponto de vista da universidade, do ponto de vista do chefe de departamento da Federal de Santa Catarina em tal área, não existe limitação em enviar nosso egresso trabalhando no exterior. E uma outra questão também agora são esses acordos que nós estamos fazendo. Tem esse acordo da União Europeia com o Mercosul. Eu acredito que esses acordos entram também, né, nessa questão da educação, Sim, né, equivalência curricular. Então, esse tipo né, de iniciativa também pode auxiliar bastante aí, né, sim. para esse reconhecimento de diplomas, né, acreditação de diplomas. Com certeza, em nível de país, Portugal é um país que está muito na ponta, na equivalência com o Brasil. É uma história muito interessante, porque teve épocas recentes onde a lógica era facilitar a vinda no Brasil de trabalhadores portugueses. Então, os portugueses insistiam que os brasileiros reconhecessem mais os diplomas portugueses. E se inverteu a lógica esses últimos anos. Então, agora é a mesma problemática, mas no outro sentido. Em nível Isso. mundial, a Unesco, em particular na América do Sul, a Unesco, que é o braço da ONU que trata da educação em geral e da cultura, uma das prioridades da gestão atual da Unesco é a equivalência de diplomas. Uhum. Uma outra pergunta aqui, professor. Quais os caminhos deve tomar um estudante de graduação que quer fazer duplo diploma no exterior? Fala um pouquinho das práticas comuns lá na Federal do Rio Grande do Sul, Então, que geralmente são as mesmas, né? São muito na, na, parecidas com o que a gente faz aqui. na temporalidade do aluno, tu não improvisa isso. Para estabelecer um acordo de dupla diplomação em nível institucional vai levar 2 anos no mínimo, 3 anos. E, em geral, só vai poder acontecer com instituições com as quais já teve um intercâmbio de alunos importante para ter os casos, para ver para verificar pela prática que funciona. Os alunos servem de cobaias assim. Mas é para também que tenha professores que tenham acompanhado esses alunos em mobilidade que conheçam o sistema de ensino da outra instituição. Então, para uma universidade no exterior, com a qual já tem tido um fluxo de alunos, idealmente nos dois sentidos, um fluxo representativo, digamos, talvez 2, 3 alunos todo ano durante 3, 4 anos. Aí tu consegue, não o aluno, mas um, um professor, um conjunto de 2, 3 professores com o coordenador de curso, vou conseguir elaborar o acordo, tê-lo elaborado e assinado numa lógica de bom entendimento leva no mínimo 1 ano, e aí depois existe o convênio, o aluno pode realmente entrar em dupla diplomação. Isso significa concretamente, para um aluno que já está matriculado, se não, se não existe ainda acordo de dupla diplomação na tua formação, vai ser difícil poder participar até o acordo se estabelecer, provavelmente o aluno já vai ter se formado. O único caso onde talvez tenha uma esperança se o aluno motivado bem no início do curso tiver uma motivação forte para ir numa instituição no exterior com a qual já tem um fluxo de alunos em intercâmbio, então estudar os acordos de intercâmbio com tal e tal instituição, aí alguém como o professor Lincoln pode dar as informações e apontar, o que eu acho que faz parte, eu dou trabalho para o Lincoln, mas eu tenho a mesma função como o Lincoln na minha universidade, e para mim é uma das minhas atribuições, é poder informar os nossos alunos onde dentro do universo imenso de lugares onde se pode ir, onde eu recomendo que o aluno mais priorize ir, não porque eu acho que a cidade é mais bonita, ou porque o custo de vida é mais barato, ou porque é mais fácil tirar o visto, mas porque eu sei que já tem uma história há anos de envio de alunos da URGS e que está dando certo, e que o aluno vai conseguir estudar bem lá. Então, contatar alguém da diretoria de relações internacionais ou um professor para ter uma orientação de qual instituição, em qual país realmente almejar, e sendo aluno, sabendo que já tem um bom histórico de intercâmbio,
que a instituição é bem conhecida da Federal de Santa Catarina, aí, educadamente, começar a falar com professores do teu curso, com o coordenador de curso, para dizer, olha, quem sabe seria interessante começar a pensar nisso. Aí o coordenador, o professor, vai trabalhar com alguém como o Lincoln, com certeza com alguém da pró-reitoria de graduação também, para, para estabelecer o convênio, bem dizer. Excelente, o processo é o mesmo, Nicolau. Professor Nicolau, o processo é exatamente o mesmo. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos ver aqui. Há o interesse de um aluno que fez uma dupla diplomação, por exemplo, entre a UFSC e uma instituição francesa, né, em revalidar o diploma francês uma vez de volta ao Brasil, e o diploma francês seria válido como mestrado no Brasil, pois na França e na União Europeia ele é considerado como? Então, a pergunta é muito interessante. O acordo de dupla diplomação já estabelece que o aluno obtém os dois diplomas. Tá? Exatamente. Então, de uma certa forma, na prática, o aluno brasileiro não precisa revalidar o diploma francês porque ele já tem seu diploma brasileiro que vale. E reciprocamente, o francês que quer trabalhar no Brasil não precisa revalidar seu diploma francês porque ele já tem o diploma brasileiro que vale no Brasil. E reciprocamente, se o brasileiro vai na França, ele já tem o diploma francês. E aí eu falo por experiência e por conhecer em particular meu país. Se um aluno brasileiro tem os dois diplomas, vai na França, nem mencionem o diploma brasileiro, que não inventem e começar a fazer uma tradução, desculpa Lincoln, mas uma tradução juramentada, e não precisa. A empresa francesa nem sequer vai pedir o diploma francês, eles só vão verificar no currículo que o aluno diz que tem o diploma francês. Então em termos práticos, o reconhecimento se torna um luxo, uma coisa a mais, assim, uma coisa que não é necessária. Porém, tem casos onde pode fazer sentido querer revalidar, e se você entra num sistema onde cada diploma vale pontos, é o caso, por exemplo, de quem quer fazer concurso numa instituição federal. Aí, se você tem dois diplomas, para que o estrangeiro valha pontos no concurso, você vai ter que ter o revalidado. Tá? Então, é um caso que talvez não interesse a maioria dos alunos, mas que pode acontecer. E aí, a segunda parte da pergunta é mais interessante ainda. Realmente, um diploma de engenheiro francês na Europa tem valor de master europeu. Mas não existe equivalência automática, na verdade, não existe equivalência entre o master europeu e o mestrado brasileiro. Então, de forma automática, não vai ter revalidação do diploma de engenheiro francês para um mestrado brasileiro. O que poderia ter é que, no convênio bilateral entre a universidade brasileira e francesa, houvesse um acordo para reconhecer aquele diploma francês como não sendo equivalente a um bacharel nosso ou a um diploma de engenheiro, e sim como um mestrado. Em teoria é possível, na prática eu nunca vi isso feito, porque as instituições, principalmente federais, que têm uma pós-graduação forte, aderem ao princípio de não equivalência entre um master francês ou europeu e um mestrado nosso. Então, é o caso na URGS. O aluno que tem os dois diplomas, se ele for na França, com o diploma francês dele, vai ter um master e vai poder usar o master. No Brasil, ele não vai ter essa possibilidade. Só tem mais uma pequena sutileza ali. Uma coisa que se pode fazer no Brasil com mestrado é ingressar em doutorado. É uma das finalidades. Só que isso é um entendimento comum, digamos. No caso, pelo menos na URGS, cada programa de pós-graduação que oferece doutorado tem liberdade para definir quais tipos de documentos ela cobra do candidato. Então, nós temos caso na URGS, eu apostaria que na UFSC não é muito diferente, onde um diploma de master europeu que foi obtido por dupla diplomação conosco, ou seja, o nosso aluno formando em nível de graduação rigorosamente no Brasil, conseguiu ingressar em doutorado diretamente na URGS, porque o
o equivalente francês, que era um master, foi considerado como suficientemente equivalente ao mestrado em termos de competências, não em termos de valor legal, mas em termos de competência, para que a banca seletiva de ingresso em doutorado isentasse de mestrado formalmente o aluno. Então, é um caso muito, muito específico, que tem muito a ver com a dinâmica interna da universidade, mas é um caso onde funcionou. Mas é meio excepcional, digamos. É só lembrando também, né, Nicolau, que dependendo dos programas, né, você não precisa ter um mestrado para fazer o doutorado, né? Isso Alguns então programas, facilita. eles têm essa, né, essa possibilidade. Isso. Então, aí vai depender realmente do programa, né? Excelente. Lincoln, acho que teu microfone está desligado. Lincoln, teu microfone está desligado. Oi, desculpe. Agora A sim. pergunta é a seguinte: há planos de ter dupla diplomação com países como a Alemanha, por exemplo? A pergunta do Ícaro Cavalcante. A dupla diplomação, a gente pode fazer com qualquer país, né, com qualquer instituição. Mas como o processo envolve já um nível de relacionamento mais, digamos assim, profundo, é procurar uma instituição alemã, francesa, italiana, né, portuguesa, que já tenha já esse relacionamento, né? É possível fazer uma dupla diplomação com qualquer um dos países ou das instituições que nós mantemos relações, parcerias, né, acadêmicas. Mas isso vai partir do interesse também das pessoas da área, né, do curso, como o professor Nicolás colocou, o coordenador do curso, né, se os professores estão interessados, tem um professor ou um grupo de professores que estão interessados em fazer uma dupla diplomação, né? Então, isso envolve, né, não só o que as secretarias fazem, né? Nós gerenciamos todo o processo, mas a parte pedagógica, né, ela é sempre da coordenadoria do curso, ela é sempre dos professores envolvidos. Nós podemos fazer com qualquer país, com o Japão, com, com a Rússia, agora a gente está tentando focalizar mais nos BRICS, né? China. Então, a possibilidade, ela existe, né? Só vai partir mesmo, eu acho que daquilo que as coordenadorias dos cursos e os professores desses cursos específicos, né, se eles se propuserem a fazer a dupla diplomação. E aí pode contar com a ajuda da Sinter, né? No caso do Nicolás, da sua secretaria, né, na Federal do Rio Grande do Sul. Tá bom? Não sei se quer acrescentar alguma coisa, professor Nicolás. Então, eu ia dar a mesma resposta. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui. Pablo Ernesto. Fugindo do eixo da União Europeia, Norte América, existem acordos com Nova Zelândia? Pensando na dupla diplomação para mestrado e ou doutorado, quais as dificuldades? Você quer começar, depois eu arremato aqui na UFSC, pode ser? Sim. É um caso, eu recomendo fortemente que tenha. Eu tive o privilégio de minha última viagem, logo na semana anterior à pandemia, foi na Nova Ano Zelândia, passado? justamente para isso, no velho mundo, para tratar desse tipo de assunto. Eu acho que em nível de graduação é muito difícil, porque eles têm um sistema muito diferente. E tem uma questão de tuition, né, também, que tem que pagar, é difícil. Então, eu acho a reflexão bem correta, no sentido que, se eu trabalhasse em nível de dupla diplomação, aí sim, com a Nova Zelândia, seria em nível de mestrado ou doutorado. Pelos mesmos motivos de dificuldade tremenda de equivalência, eu não começaria pelo mestrado, eu trabalharia com o doutorado, e aí a resposta é que a cotutela para doutorado, na URGS, eu acho, com certeza no UFSC, porque é sempre a mesma coisa em toda a cidade, é bem fácil. É um processo quase individual. Assim, o aluno com seu orientador encontra um lugar e um co-orientador disposto a receber a estabelecer o convênio de cotutela, e dá para ser feito. Na URGS levar uns 6 meses, não é muito difícil.
Hum, É diferente do sanduíche, porque o aluno terá os dois diplomas. O sanduíche é uma mobilidade. O aluno em doutorado vai um tempo, 6 meses, um ano na Nova Zelândia, tem só um diploma. O sanduíche é mais simples ainda, porque geralmente o aluno obtém uma bolsa da CAPES, embora infelizmente agora seja uma opção cada vez mais difícil, uhum. mas aí a mobilidade simples é uma decisão avulsa do doutorando, bem dizer. A cotutela é um pouquinho mais difícil, porque tem que realmente, de novo, compatibilizar os critérios de obtenção do diploma dos dois lados. E às vezes tem critérios esquisitos, tem instituições, na Nova Zelândia não deve ser assim, mas tem instituições muito velhas na Itália ou na Espanha que o doutorando tem que defender seu doutorado numa sala específica, porque desde o século XII sempre foi naquela sala. Então, quando tem esse tipo de exigência para obter o título, o convênio, bem, alguém tem que ceder e tá bom, vamos defender naquele lugar, mas aí tem que deslocar a partir da banca no lugar também, então tem que estabelecer esse tipo de coisas. Sem chegar a pontos tão radicais, para cotutelar, tudo vai ter exigências talvez de publicações, que uma instituição vai cobrar, sei lá, um paper por ano, tem coisas a discutir, tem exames no meio, exames de qualificação, tem que discutir e cumprir os requisitos das duas instituições. Mas é mais fácil do que no caso da graduação, porque como qualquer coisa relativa a um doutorado, é muito personalizado em função do orientador. Então, eu diria que para um doutorando na Nova Zelândia, a solução é realmente ver com o orientador, ver os contatos, não pode ser improvisado, ninguém vai fazer uma tutela com um lugar onde não tem conhecimento prévio nenhum, mas eu diria que é relativamente fácil. Agora só falando um pouquinho sobre a questão da Nova Zelândia, nós estamos, né, é, tentando manter aí um convênio com a Lincoln University Uhum. da Nova Zelândia. Bom, Inclusive, já estiveram aqui 2 vezes, né, especificamente no Centro de Ciências Agrárias, e possivelmente nós teremos aí um convênio com a Nova Zelândia. Vai ser o primeiro da UFSC, porque no momento nós não temos nenhum convênio com nenhuma universidade da Nova Zelândia. muito bom. Eu estive lá, é uma universidade muito interessante. Aí eu jogo a pergunta no ar, né, Nicola? Algum professor interessado em estabelecer um convênio? Podemos ajudar. Bom, temos uma outra pergunta aqui. Para finalizar, então, Nicola, que nós já passamos 17 minutos aqui do nosso, né? Essa pergunta da Glória Santos é: o acordo de dupla diplomação ocorre entre duas instituições ou depende do departamento, curso em que o estudante está matriculado? Acho que a gente já mais ou menos já respondeu isso, né, Nicola? Você quer rapidamente? Só fazer eco ao que o professor Lincoln já mencionou. Eu não consigo pensar, eu não quero acordos de dupla diplomação que não partam do departamento. Eu falei do nível do professor, obviamente tem que ter professor envolvido, porque tem que ter pessoas Sim. conhecidas, mas também o professor avulso é um caso muito claro para mim onde não vai funcionar. E não é uma questão hierárquica, não é uma questão burocrática, é que o professor tem que entender, eu como professor falando para mim mesmo, que na hora de estabelecer um convênio que, se não mexe na estrutura curricular, pelo menos precisa de uma validação curricular, vai passar pela Câmara de Graduação, o convênio, não é uma coisa que um professor decide sozinho, avulso, sem falar com o seu coordenador de curso, seu chefe de departamento, depende um pouco da estrutura da universidade. Então, uh, talvez tenha que o pontapé inicial talvez deva ser de um professor que queira realmente colocar a mão na massa, mas o departamento é o verdadeiro, a comissão de graduação de curso é o verdadeiro loco que realmente seja a principal instância que vai decidir, que vai motivar, que vai justificar. Aí, junto, eu ainda recomendo que entrem especialistas de relações internacionais, que vão fazer a ponte, que vão, se não traduzir, talvez ajudar a entender termos específicos, que vão achar os contatos. Pessoal talvez da pró-reitoria de graduação, para verificar também a questão curricular mesmo e preparar o dossiê para que a Câmara, que vai, afinal, dar seu parecer, possa realmente entender o caso. Mas eu estou repetindo de forma complexa o que o Lincoln mencionou muito bem. Eu acho que
Não são tipo de acordo que vão ser assinados simplesmente bottom-up por alguém na reitoria e pronto, obedeçam ou não acontecer nada. É um acordo que tem que partir da vida acadêmica profunda e da vontade do entendimento profundo de um curso que há uma equivalência com outro curso no exterior. Uhum. Eu acho que a última pergunta, Nicolau, vai nesse sentido também. O primeiro passo da dupla diplomação na graduação para o aluno é pedir para a coordenação de um acordo. É se informar na coordenadoria sobre as possibilidades de dupla diplomação. Eu acho que quanto mais demanda, né, a coordenação tiver, eu acho que providências serão tomadas, né? Isso, Agora, se não há interesse, não há porquê isso. também, né? Demanda, Fazer uma dupla eu insisto diplomação. muito no histórico de mobilidades de alunos. Honestamente, eu sei que não é isso que muitos alunos querem ouvir, mas se o aluno é o primeiro a levantar a opção de trabalhar com aquela universidade, eu acho que não vai funcionar. Tem que ter casos bem-sucedidos de alunos que já estiveram na instituição, cursaram 3, 5, 10, 15 disciplinas para acumular esse capital de confiança. Volto a dizer isso, tem que ter se construído uma confiança que faça com que realmente se acredite que vale a pena fazer um convênio. Porque é um trabalho também fazer o convênio, então não é uma coisa que vai ser feita se é só uma vez avulsa. Não. Aí que é a Exato. diferença com o caso da cotutela do doutorado, que realmente o doutorado pode ter um trabalho mais personalizado. Uhum. Professor Nicolau, muitíssimo obrigado por todos esses esclarecimentos, né? Realmente foi uma aula aí sobre dupla diplomação. Agradeço Eu, imensamente, né, a parceria de sempre, né? Continuamos juntos aí fortes, né? obrigado, E eu que agradeço pelo convite. Nós temos um MOOC, um curso online gratuito também, se vocês tiverem interesse. Procurem MOOC, MOOC, dupla diplomação URGS, eu acho que vocês vão achar no Google. Senão, o endereço é lumina.urgs.br. Aí vocês vão achar o pode curso. repetir, professor? Lumina, Lumina, .urgs, de Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br. URGS com F, para quem não sabe. Perfeito. Bom, agradecemos também a presença de todos os participantes, né? Ficamos à disposição. Se tiver alguma outra pergunta, você pode nos enviar, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. E hoje é sexta-feira, então terminamos com um bom final de semana a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Nicolau Malhar. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos.